Graça e paz, meu nome é Leila, estou aqui mais uma vez. Eu sou pastora missionária da Igreja Batista Vale de Bênção, responsável pela missão na Argentina. Hoje eu estou visitando a cidade de Fortaleza, agradecida a Deus pelo tempo que eu estou passando aqui, de volta no Brasil, depois de grandes lutas para chegar. Eu contei no vídeo anterior a respeito de um dos propósitos pelo quais o Senhor me trouxe dessa vez nesta viagem. Eu vim com o propósito pessoal de estar podendo participar do nosso 40º aniversário do nosso ministério, né? E quando eu confirmei a minha passagem, eu tive um pedido da minha liderança de poder estar vindo mais cedo, de poder estar vindo bem mais cedo, um mês antes do aniversário, para poder estar participando da arrumação do evento, da organização do evento. Então, assim eu fiz. Mas quando eu confirmei essa passagem, a troca dessa passagem, né, de adiantar essa passagem, eu comecei a orar e entendi da parte de Deus que existiam outros propósitos, né, que aquilo tinha sido uma desculpa somente da parte de Deus. Então eu comecei a orar, pedindo a Deus me dar esse entendimento para eu poder estar ligada, conectada com aquilo que Deus queria fazer. Assim que eu cheguei no Brasil, na segunda semana de agosto, eu já participei na terceira semana da nossa roda de oração. Eu contei para vocês no vídeo anterior qual foi a visão que Deus me deu e da forma que Deus começou a me levantar pela primeira vez para poder estar falando de política para o povo dele, né? Falando das coisas que vão acontecer, falando a respeito da advertência de Deus, para que nós, como povo de Deus, possamos acordar de como ele tinha se revelado a mim, após ter se revelado a vários dos seus profetas aqui no Brasil, incluindo profetas fora do Brasil, como por exemplo, o caso do profeta Tony Calado, lá da igreja da Angola, hein? Eu deixei no meu vídeo anterior o link do profeta do Tony Calado, que o Tony Calado recebeu, a profecia que ele recebeu com respeito ao Brasil, também com respeito à governança, com respeito ao presidente. Você pode ir buscar, você vai encontrar no link onde eu falo sobre a revelação para o Brasil. Nessa ocasião, eu vim completar essa mensagem porque eu fiquei realmente muito emocionada, tocou muito ao meu coração. São duas nações que eu amo de paixão, a Argentina e o Brasil, e o Senhor foi falando a respeito dessas duas nações. Não tinha como eu não ficar emocionada, não tinha como não me afetar, né? Afeta para nós que somos profetas do Senhor, missionários no campo, trabalhando, nos afeta qualquer situação em qualquer uma das nações. Mas quando aquelas nações são próximas à nossa vivência, a gente tem seres queridos nelas, afeta bem mais profundo. É como quando a gente vê que acontece com alguém que a gente não conhece, a gente sente compaixão pela dor dessa pessoa, mas quando é um ente querido, aquela dor, a gente encarna ela de forma mais profunda. Algo assim é o que eu sinto com respeito a essas duas nações. Então, hoje eu queria completar, porque devido a essa minha emoção, eu deixei de falar de algumas coisas que aconteceram depois dessa visão, ou nesses dias, mais ou menos nos mesmos dias, foi na mesma semana que o Senhor falou a respeito da necessidade de começar a levantar um clamor pelos candidatos, por aqueles que estavam realmente se colocando na brecha para estar na frente da batalha pelo povo brasileiro. Amém? E uma dessas pessoas foi uma candidata daqui, de Fortaleza. O que eu vou fazer agora, antes de continuar a falar, é entrar já no slide que eu... Vamos começar com aquele mesmo que eu usei no outro vídeo, onde fala, eu tinha esquecido de colocar a citação bíblica, está ali, Hebreus 11, 13. Essa foi a palavra que Deus
falou comigo de forma clara naquela visão. Fala para o meu povo que se chama pelo meu nome, né? Esses são os versículos que eu usei na outra transmissão. E ali o Senhor começou a falar comigo. Fala para o meu povo que se chama pelo meu nome, para se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Dos seus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Fala para o povo que se chama pelo meu nome se posicionar nas urnas. Esse direcionamento foi claro com respeito às eleições. Houve muitos comentários naquele vídeo e eu tentei responder a todos. Se houver algum que eu não tiver respondido, me perdoa, mas realmente foram muitos comentários. Um daqueles falava ao respeito da gente não precisar se posicionar nas urnas, que se posicionar era com respeito à vida. É claro que com respeito, obrigado minha irmã por essa troca, por esse feedback, né? É claro que a gente deve se posicionar diariamente diante da presença de Deus, diariamente em todas as áreas da nossa vida, mas nós temos cometido o pecado da omissão durante muito tempo como igreja, nós como líderes também temos cometido esse pecado da omissão, como líderes ao respeito da instrução à igreja nesta área que é a política. A nossa posição como cidadãos dos céus nessa terra, sendo cidadãos nas nações aonde nós viemos nascer, aonde viemos funcionar como cidadãos. Então, nosso posicionamento diante da sociedade deve ser claro e a palavra de Deus nos manifesta essa clareza. Alguns diziam, não precisa profecia, porque a profecia já é a própria Bíblia, sim, mas justamente o povo peca por não conhecer, por falta de conhecimento. Então, nós como líderes, nós como profetas da casa de Deus, da obra de Deus, fomos levantados por Deus para ajudar o povo a ouvir a palavra de Deus, para anunciar as boas novas de salvação, para estar indo àqueles que não vão buscar a presença de Deus. Muitos dentro da igreja, dentro da casa de Deus, participando da obra, não têm essa dedicação, esse entendimento de poder estar separando tempo para estar meditando na palavra de Deus, a responsabilidade de estar crescendo na graça e no conhecimento. Então, imagina que muitos nas ruas, muito menos vão fazer isso quando não tem nem sequer o conhecimento de Deus, da existência de Deus, né? Então, sem continuar, vamos orar juntos. Sempre é muito importante a gente estar entregando tudo que a gente compartilha, tudo que a gente faz na presença de Deus, nas mãos de Deus, está cedendo, entregando, rendendo o nosso controle das nossas vidas, nosso falar, do nosso acionar ao nosso Deus Todo-Poderoso, que assim seja, então, dessa vez também, amém? Deus amado, eu quero te louvar, te agradecer, papai, pelo privilégio que eu tenho de te servir, de ter sido chamada por ti para ser profeta para as nações. Eu te agradeço, Deus, por tudo que tens feito, pela forma em que o Senhor me tratou e me levantou para cumprir, Senhor, este chamado. Eu te peço hoje, Senhor, através dessa transmissão, papai, seja comigo. Senhor, pega a minha boca, me toma em suas mãos. Eu quero ser hoje apenas um instrumento, meu Deus amado. Eu repreendo toda a vontade da minha carne, do meu espírito humano, meu Pai amado, para que tu tenhas liberdade para se manifestar e para estar fazendo chegar ao teu povo, Deus, o teu brado. Deus, eu te peço em nome de Jesus. Fala, Senhor, aos ouvidos daqueles que queiram ouvir, porque assim diz a tua palavra. Senhor amado, ouve, escuta o que o Espírito de Deus diz às nações, o que o Espírito de Deus diz à sua igreja. Em o nome de Jesus, seja assim, Senhor, seja o Senhor falando para o teu povo, seja o Senhor falando e bradando nesta terra, através da minha voz, em o nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Então, hoje eu quero falar e eu quero levantar esse clamor de forma pública junto com você e que você possa estar repassando esse clamor para que muitos estejamos nos colocando como guerreiros de oração, guerreiros de intercessão pela vida daqueles que com coragem têm tomado um posicionamento na frente da batalha. São estes os candidatos que estão representando o reino de Deus
na governança deste país, que estão se colocando, se disponibilizando para ser os teus representantes, povo brasileiro, o teu representante em todas as situações, seja para deputado federal, seja para as diferentes candidaturas. Eu ainda não me informei quais são todas as candidaturas, mas eu estou sabendo já que faltam 15 dias apenas para as votações. Deus tem cobrado de mim essa intercessão constante. Eu tenho até vacilado na primeira semana, eu pedi perdão a Deus, meu pai, são muitas essas atividades, a gente está na correria, comecei a me desculpar diante de Deus e a pedir para me ajudar a colocar alertas para eu poder estar sendo responsável nessa intercessão. Então, eu contava para você que eu comecei a orar assim que cheguei e falei, pai, me diz qual é o propósito, não pode ser que eu venha, tem tantos irmãos aqui para ajudar na obra, me diga qual é o seu propósito, a sua razão de me trazer antes. Então, ele falava ao respeito das eleições, ele falava ao respeito dessa batalha espiritual que está se travando nos céus, ao respeito da nação do Brasil, e que você e eu precisamos acordar para estar entrando nessa batalha aqui na Terra e nos posicionar. Então, para isso, para eu poder te levar a levantar esse clamor comigo no final desta transmissão, eu quero compartilhar este Salmo 93, foi a palavra que o Senhor me deu quando eu comecei a orar, para eu poder compartilhar com vocês. Salmo 33 diz assim: regozijai-vos no Senhor, vós, justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com um saltério e um instrumento de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da vontade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra o Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. No lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Ele é o que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem um homem valente se livra pela muita força. O cavalo é falaz para a segurança. Não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração. Porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Hoje eu queria compartilhar esse salmo, foi o Senhor bradou no meu coração, e eu fiquei refletindo muito nele, ao respeito, no decorrer de cada versículo, quando fala que a gente faça as coisas, que faça o louvor do Senhor, que faça, que entoe cânticos, mas que eu faça bem, que faça bem feito. Se a gente for fazer algo para Deus, faça bem feito. Inclusive, faz que tudo que você fizer, ainda nesse jogo de palavras, né, faça como para Deus. E se for fazer para Deus, então faça bem feito. Enquanto começa a falar ao respeito de como ele faz, né, a questão, os trabalhos, os conselhos dos impíos,
né? Como é importante que a gente possa entender que quando a gente se une em oração, o poder do acordo é desatado, e então, por mais ameaças do inimigo, por mais tentativas do inimigo, ele tem que cair por terra. As suas obras têm que ser desfeitas. Não poderá prevalecer o mal contra o bem. Mas nós precisamos pegar as ferramentas que Deus nos deu para batalhar, se nós queremos ser bem-sucedidos. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor para ter o rumo certo, a estratégia certa para cada batalha. Nessas eleições, o Senhor deu a estratégia certa, levante um clamor. Existe, graças a Deus, um clamor que foi convocado desde o dia 2 de setembro ao dia 2 de outubro, até o dia das eleições. Meu irmão, minha irmã, você que se diz filho de Deus, você que é aquele povo que se chama pelo nome dele, você que diz que é crente, que você que é cristão, você que reconhece o Senhor Jesus como teu único Salvador, faça parte desse clamor. Não fique de fora. Comece a ser responsável se até agora você não participou. Se participou, você não vacile. Seja responsável no dia, na hora que você se comprometeu. Levante um clamor todos os dias. A nação brasileira está prestes a definir os seus próximos anos de bênção ou de maldição. E nessa semana que eu recebi aquela visão com respeito à bandeira do Brasil, aquela bandeira vermelha, querendo sufocá-la, querendo abafá-la, querendo fazê-la sumir do mapa, eu comecei a orar, fiquei com muito temor de Deus, porque pela primeira vez ele me levantou para falar deste assunto que eu não entendo muito bem. Eu estou começando a ler sobre política, não por casualidade também ele me trouxe para a nossa biblioteca para reformar a nossa biblioteca. Esse é o trabalho que eu estou tendo hoje aqui na nossa sede nacional, e eu tenho separado nessa reforma, eu estou catalogando todos os livros de acordo com a sua com o seu gênero. Então eu estou nesse trabalho e eu tenho encontrado vários tipos de política. Eu estou fazendo um estudo ao respeito que eu vou estar compartilhando com vocês nas próximas lives. É a primeira vez que eu estou falando de política, por isso que eu estou tendo o cuidado de estudar, de começar a entender ao respeito. Eu não vou me formar na área, não vou me especializar nisso, apenas eu tenho a responsabilidade, o compromisso de atender o chamado do Senhor e de estar em obediência. Então, não é porque Deus me mandou a instruir a igreja, a exortar a igreja, a falar com o povo de Deus da parte dele, sem o compromisso ou sem o cuidado de eu me informar ao respeito e de ter esse cuidado de eu também crescer no conhecimento dessa área para poder avançar junto com você. Então, nessa semana, após a visão, o Senhor falou claramente da necessidade de falar, de começar a levantar um clamor pelos candidatos cristãos que estão entrando nessa brecha de estar assumindo os riscos que eles estão assumindo, porque o inferno tem se levantado para tentar destruir a vida deles, para tentar calar a voz deles, para tentar fazê-los a um lado, para tentar sujar o nome deles. É assim que o inimigo trabalha. É assim que o inimigo trabalha. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é não trabalhar do mesmo jeito. Você que é servo de Deus, você não pode estar escutando boatos ao respeito dos candidatos que estão representando o povo de Deus e está passando adiante. Você precisa ser responsável ao ponto de você investigar, ao ponto de você orar por eles, ao ponto de você se envolver. Em nome de Jesus, eu te exorto da parte de Deus nessa transmissão para que você possa se posicionar como um guerreiro de Deus verdadeiramente, da forma correta, da forma certa, da forma que a Bíblia nos ensina. Quantas vezes o Senhor tem nos instruído ao respeito de como corrigir ou como reagir diante do erro de algum dos nossos irmãos, seja quem for. Primeiro a gente precisa exortá-lo a sós, em amor. Amém? Tentar convencê-lo de reverter a situação de pecado. Se ele não ouvindo, você chama mais um irmão e juntos
vão tentar insistir em ajudar esse irmão a se converter dos seus maus caminhos, voltar ao caminho certo, voltar à presença de Deus. Ele insistindo no seu erro, você vai convocar a tua liderança. E em última instância, vocês vão chamar a assembleia. Amém? Então, como é que nós temos reagido diante dos boatos? Como é que nós temos reagido diante das notícias, quando a gente sabe que a mídia está sendo muito usada pelo inimigo? Acorda, povo de Deus. Acorda. É tempo de verdadeiramente nós nos posicionarmos como exército de Deus. Jesus está voltando e ele não vem buscar uma menina. Ele vem buscar uma igreja madura, uma igreja com as vestes brancas, uma igreja pronta para subir com ele. Quem não estiver pronto, funcionando, sendo igreja, não templos individuais, igreja do Senhor, acorda. Você é a noiva de Cristo. Então, a primeira coisa, a primeira candidata aqui que eu recebi, eu não conhecia, amém? Eu estou me informando acerca dela agora. Mas quando eu escutei o nome dela, eu escutei o nome dela numa conversa dos meus irmãos, e quando eu escutei o nome, o Senhor falou ao meu coração: ore por ela, levante um clamor. Aí eu fiquei, tá bom, sem saber a situação, né? 2 semanas depois que o Senhor me deu essa ordem de começar a orar, eu recebi, eu vi a notícia, eu recebi o nome dela é Priscila Costa, viu? Não falei, mas é a Priscila Costa. Olha só, esse folheto. Eu vou ler para vocês, aqui está dizendo, sim, eu vou tirar o slide para a gente poder ver, agrandar, colocar bem grande. Ah, este é o folheto dela. Eu vou subir depois nos comentários para poder você ver, tá brilhando, né, com a luz. E eu olhei aquilo e falei, caraca, a candidata proibida, sim, senhor. Talvez você esteja vendo essa transmissão de outra região, de outro estado, né? E você talvez não saiba, mas essa candidata foi vedada no Instagram. O Instagram baixou o Instagram dela e ela fez um recurso, né? Em plena campanha, gente, em plena campanha, simplesmente vedaram o Instagram dela. Aí ela fez um outro Instagram, acharam ela também, tiraram o Instagram da internet. Aí foi no terceiro Instagram. Os 3 Instagrams eles tiraram. Ela entrou com recurso, ela brigou na justiça e ela conseguiu que colocassem novamente os 3, né? Com mais de 70 mil seguidores. E olha quais são as lutas dessa candidata. Eu quero compartilhar para você, porque é tempo da gente ter consciência, hein? Eu já vou ter o prazer de estreitar a mão dessa candidata, eu tenho certeza. Eu estou aqui em Fortaleza, ela é uma candidata daqui, e, por exemplo, a minha pastora, ela tem falado, né? Porque eu procurei me informar. A minha pastora presidente, ela tem falado não somente do posicionamento dela, porém da coragem e como é que se diz? A capacitação dela, né? Da competência dela. Porque também, gente, a gente precisa vigiar. Eu estou agora entrando no assunto de política, mas eu jamais me candidataria, né? Não tendo competência para isso. Então, não é somente ser cristão, é você ter competência para aquilo. E eu vou te dar um conselho. Se você não for chamado para isso, você não entre nessa briga. Eu me lembro que meu pastor Darson, ele falava assim: se teu chamado não é missões, não entre nessa briga. Se o teu chamado não é pastoral, não queira isso para você, porque em vez de ser bênção, vai ser peso para você, vai ser pedra de tropeço. Se não é o teu chamado, cara, não entra. Não entra. Mulher, não entra. Homem, não entra. Amém? Nós precisamos ter esse entendimento, essa convicção da parte de Deus. Nós não estamos aqui brincando de ser crente. Se você estiver brincando, acaba com essa brincadeira hoje. Hoje. Amém? Porque as coisas do reino não são brincadeiras.
as batalhas espirituais, os nossos inimigos não brincam de ser inimigo. Eles partem para cima com tudo. Amém? E quando eu vi, então, eu comecei a investigar, comecei a querer conhecer quais são as propostas da Priscila, qual é, né, a da Priscila. Então, eu disse, por que a voz da Priscila foi incomodada? Incômoda, perdão. Por que foi incômoda? Quais são os projetos de lei que ela apresentou? Olha, ela é voz contra o aborto. Olha que interessante. Pelo direito à vida. Hein? Durante o seu mandato como vereadora, Priscila denunciou tentativas de ampliação da possibilidade de aborto na Câmara de Fortaleza e foi autora do projeto de lei que cria o Estatuto do Nascituro e o fim de proteger a vida do bebê desde o ventre, hein? A fim de proteger a vida do bebê desde o ventre. Esses são os projetos de lei, essa é uma das lutas da Priscila, essa é a voz da vida, através da vida da Priscila, ali, diante das leis, né? Então, gente, quem vota, quem está a favor do aborto, acorda. Não dá para você não se posicionar. Não dá para você dizer que é crente e você estar a favor de um candidato que está correndo atrás de liberar o aborto. Amém? Eu tenho, se você quiser depois, não falando sobre política, porque eu já falei para você que é o segundo vídeo que eu falo sobre isso, com temor e tremor, eu estou aqui da parte de Deus, mas estou me informando também porque eu recebi a exortação primeiro. Eu fui exortada pelo Espírito de Deus primeiro. Eu fui sacudida por Deus primeiro, porque eu fui omissa toda a minha vida nesta área. Amém? Eu fui omissa. Eu me arrependi diante de Deus. Eu me curvei diante de Deus. Eu pedi perdão. Eu pedi a Deus me ajudar a reverter essa situação. Faça o mesmo. Vá na presença de Deus. Vá na presença de Deus mesmo. Amém? Então, uma das vozes é essa contra o aborto. Eu vou te dizer. Eu sou uma vítima dessa mentalidade do mundo com respeito ao aborto. Eu abortei e fiquei estéril. Eu abortei 2 vezes, porque eu estava com uma situação terrível, né? De uma pessoa que eu escolhi para conviver comigo. Na época eu não conhecia Cristo. E quando eu vi com a pessoa que eu estava convivendo, que na convivência a gente termina de conhecer, né? Eu fiquei grávida e eu disse, não, eu não posso dar esse pai para o meu filho. Então, achei que eu era melhor que o pai, né? Porque acabei sendo quem matou meu filho. Então, nunca poderia ser melhor que o pai, né? Preocupada com o pai. Então, mas essa mentalidade do mundo. E hoje é tão desvalorizada a vida que hoje não é nem por preocupação com o pai. Não, eu não quero ser mãe. Eu não quero ter preocupação, eu não quero ter compromisso. Então, cada vez a desvalorização da vida é terrível. E eu fiquei estéril, gente. Eu tive uma parada cardíaca. Eu paguei uma clínica. É tudo mentira o que eles vendem. É tudo mentira. Você não tem segurança nenhuma. Não é médico que vai te dar segurança. Não é clínica que vai te dar segurança. Não é ninguém. O dono da vida é o Senhor. E quando você se coloca nas mãos de inimigo para tentar contra outra vida, seja ela gerada no teu ventre ou não, você não deixa de ser um assassino. Você não deixa de ser. Você está destruindo uma vida. Você está matando. Então, você crente, indo atrás de candidatos que estão a favor do aborto, se posiciona, viu? A voz da Priscila vai pela proteção da infância e da família. A voz contra a corrupção, a voz pela liberdade de fé. Eu amei uma frase dela, você pode procurar no Instagram os vídeos dela. Tem um vídeo onde ela brada pelo nome de Jesus e fala a respeito pela luta pela fé. Eu fiz questão de conhecer, gente, porque quando Deus, eu escutei o nome somente, eu não conhecia. Então, eu fui atrás de saber. E aí, o Instagram, quando eu achei isso, eu falei, caraca, é mesmo? Então, eu quero saber. Aí eu fui atrás. E agora, o Instagram já está ativo? Está ainda não? Aí o pessoal começou a me informar.
Aí me entregaram teve uma reunião dos nossos pastores e aí o casal, né, Priscila e o esposo, eles foram, eles tiveram eles falaram, né, para a liderança, eles apresentaram o projeto de lei. Eu não tive oportunidade acho que não era o momento, mas eu gostei muito da fala, eu gostei muito da apresentação, da postura. Mas quando ela foi embora, ela fez uma breve passagem que estava vindo de fazer então ela está fazendo o seu percurso nas igrejas, né? Deu certo, gente. Tem gente que fica sangado e diz: Não, não vou na igreja, não quero mais. Tem gente até que sai da igreja porque os pastores estão apoiando os candidatos. Acorda, povo, acorda! Vai levar para onde? Vai levar para onde? Para a praça? Nós somos o povo de Deus, o nosso lugar de reunião, de assembleia é a igreja. Acorda! Eu fico revoltada porque, graças a Deus, Deus mudou a minha cabeça. Não fui eu pensava como você, mas eu fui exortada pelo próprio Deus. Amém? E então, o que é que eu queria dizer? Aí, então, no final, o esposo dela, quando ela foi embora, o esposo dele, a família, os filhinhos, eles trabalhando junto com a família inteira, gente. Família, família. E ele colocou um vídeo onde ela está na Câmara dos Deputados lutando não somente pela nossa fé. E isso foi o que eu amei, a frase dela, falando que pela liberdade de tela. Ela está lutando pela liberdade de tela, de cada um ter a sua fé, entendeu? Porque se o próprio Deus não obrigou a gente a acreditar, ele nos deu o livre-arbítrio, como é que os homens vão tirar de nós? Quem tira a nossa liberdade é o diabo, viu? E vocês, muitos de vocês estão atrás de querer votar em pessoas que estão representando o próprio cão no inferno. Acorda, povo de Deus. Eu queria que você, do estado que você estiver, você se informe quais são os candidatos que estão representando o reino de Deus. Eu sei que aqui está a Priscila Costa, aqui em Fortaleza também tem o capitão Wagner, né? Eu já vou procurar saber mais, porque eu tenho a ordem da parte de Deus está colocando esses candidatos debaixo de um clamor. Então, eu te peço para você me ajudar, para você repassar esse vídeo, colocar ali nos comentários quais são os candidatos que há no teu estado, que há na tua cidade, que estão indo ali te representar. Vamos levantar um clamor por esses candidatos. Vamos nos levantar como um verdadeiro povo de Deus. Vamos desatar o poder do acordo sobre a nação do Brasil. Gente, acorda. Nós estamos a poucos dias das eleições e eu estou como profeta do Senhor aqui levantando a minha voz para dizer: Brasil, acorda. Entra na breja. Entra nessa batalha espiritual com responsabilidade, blinda a sua vida, blinda a sua família, a sua cidade, o seu bairro, o seu estado. Começa a blindar esses candidatos, cobre cada um deles com o sangue de Jesus. Seja com eles. Amém? Se informe. Se informe. Se o teu pastor presidente está levando candidatos para você apoiar, é porque ele correu atrás de saber quem são. Se você não confia no teu pastor presidente, então você está ou está na igreja errada ou você que está errado. Mas você não pode andar em confusão. Gente, nós fomos chamados a andar debaixo de uma só visão, de um só espírito, de um só propósito. O nosso propósito tem que ser hoje que a bênção de Deus não seja retirada da nação do Brasil. Em um nome de Jesus, acorda, povo de Deus. Vamos orar. Eu queria que você pegasse, se você tiver um panfleto, se você tiver algo do candidato que está representando ao Senhor ali, não sei, para deputado federal, para o que for, que você pudesse pegar esse panfleto na tua mão e levantar o clamor por ele, amém? Por ele, por ela, por quem seja quem for, em nome de Jesus. Deus amado, neste momento eu quero te louvar, te agradecer, papai,
por tudo que fizeste na nossa vida, pela forma em que o Senhor tem falado ao teu povo, pela forma, meu Deus, em que o Senhor tem exortado a tua nação. Obrigado, Deus. Eu queria, Senhor, que o teu povo na Argentina houvesse escutado a tua voz. Eu te peço, Deus, não permitas, meu Deus amado, não permita, Senhor, que se calem aqueles que estão na frente da batalha. Não permitas. Quem quer calar os servos de Deus é o inimigo. Você não pode estar apoiando aos servos do inimigo nesta terra. A palavra de Deus diz: eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamará. E Lucas 19:40, se as pedras se calarem, perdão, se eles se calarem, as pedras clamará. Ninguém vai calar a voz de Deus bradando através dos céus nesta terra. E mesmo que por um tempo queiram calar, o Senhor vai fazer por onde. Ai daquele que se levante contra o ungido do Senhor. Esta aqui é uma pastora, uma serva de Deus. Quais são os seus candidatos? Eu te peço, coloque a foto deles ali nos comentários, coloque o nome, qual é a cidade, porque eu vou estar recolhendo todos esses nomes num grande clamor que a gente vai estar fazendo até o dia 2 de outubro, em o nome de Jesus. Nós hoje, Senhor, levantamos este clamor mais uma vez, para estar intercedendo pela vida de cada candidato, Senhor, cada representante teu, que está se colocando na breja para representar o teu povo nesta terra, papai. Senhor, eles estão na frente da batalha. Senhor, guarda cada um deles. Meu Deus, guarda a Priscila Costa aqui em Fortaleza, o capitão Wagner, papai. Guarda, papai, em cada um dos estados deste Brasil. Cada representante teu que está entrando nesta briga, papai, nestas próximas eleições. Eu te peço, reveste, Senhor, eles com autoridade dos céus. Senhor, nós cobrimos eles com teu sangue, Jesus, e declaramos que nenhuma arma forjada contra eles vai prevalecer. Remanturimi quemanácia. Hoje declaramos a vitória, Senhor, nestas candidaturas, papai. Declaramos a vitória, Senhor. Priscila foi a mulher mais votada em todo o estado, papai. Eu clamo a ti para que o Senhor venha abrir as portas, para que os teus anjos guerreiros com espada de fogo possam estar, Senhor, cercando a vida dela, da sua família, da sua equipe, como de cada candidato, Senhor, neste Brasil. Não permitas, papai amado, que o inimigo prevaleça sobre os teus. Eu te peço em nome de Jesus, guarda a vida de cada um, papai, desperta o teu povo para se levantar, para estar se unindo neste clamor, para que sejamos um em ti, para que possamos, tudo que orarmos aqui, Senhor, seja selado no céu. Remarabasturimi quemanácia. Senhor, sacode o teu povo. Senhor, exorta o teu povo. Senhor, se manifesta em sonhos, convicções. Continua levantando profetas nesta terra. Mas não permitas que o Brasil pereça, papai. Em o nome de Jesus eu clamo, remaramanturimi quemanácia, para que o teu exército dos céus venha nos auxiliar, papai. Seja louvado o teu nome nesta nação. Seja vitoriosa a tua bandeira nesta nação. E que nós possamos bradar juntos, cantar juntos o hino da vitória. E a bandeira do Brasil se levante, meu Deus, com a vitória. Que esta bandeira vermelha caiga por terra, seja desfeita e não venha triunfar nesta nação que é tua, Pai. Brasil é teu, este povo é teu. Deus entra na frente da batalha, esse é o nosso clamor. Guarda os teus, acorda teu povo. Deus se manifesta com clareza, papai. Que não haja, Senhor, todo espírito de confusão seja afastado no meio do teu povo. Toda divisão, toda contenda seja afastada, seja expulsada em um nome poderoso de Jesus. E nós possamos ser verdadeiramente um em ti, para a glória do teu nome e para a vitória desta nação. Em um nome poderoso de Jesus, eu te abençoo com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Eu já te agradeço, você está já se somando, entrando neste clamor pelos nossos candidatos. São nossos, são meus também. Eu não posso nem botar, gente, mas a minha oração é perseverante por esta vitória que é minha também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.